Olá, meu nome é Arley e nesse vídeo eu vou mostrar a solução de um problema clássico de geometria que caiu no exame de qualificação de 2019. Ou seja, esse aqui é um problema de MA13, né? Geometria da prova 2019.2, questão número 2, cujo enunciado era esse. O teorema do ângulo inscrito afirma que se AB e AC são cordas de um círculo de centro O, então a medida do ângulo inscrito, ou seja, inscrito na circunferência BAC, é igual à metade do ângulo central BOC correspondente. Prove esse teorema no caso em que o ângulo BAC contém o centro O em seu interior. Para quem prestou muita atenção nas aulas de MA13, vai lembrar que a demonstração do caso geral desse teorema envolvia considerar três casos. Em geral, se faz assim, né? O caso em que o ponto O está no interior, o caso em que uma das cordas é um diâmetro e o caso em que o ponto O está fora, ele não está dentro do ângulo inscrito, né? Mas aqui pede para provar o teorema apenas nesse caso, quando o centro O está em seu interior. Que, de certa forma, é o caso mais simples, o mais intuitivo, né? Um pouco mais simples do que você considerar quando o ponto O está fora do ângulo. Então, vamos ver como nós podemos fazer isso, tá? Aqui eu peguei o mesmo... Essa figura aqui, ela está no enunciado. Eu tentei reproduzir aqui e depois fazer a mesma figura colocando essas marcações. Então, o que a gente vai considerar aqui? Primeira coisa é nós notarmos que esses pontos AOC e AOB formam dois triângulos. E ademais, AO tem a mesma medida que BO, que tem a mesma medida que CO, porque são todos raios. Então, o triângulo AOB é isósceles de base AB, o triângulo AOC é isósceles de base AC. E além disso, todo triângulo isósceles na geometria plana também é isoângulo, né? Se é isósceles, também é isoângulo. Então, daqui a gente tira duas congruências. A primeira delas, o ângulo ACO é congruente ao ângulo AOC. Então, eu marquei aqui com o mesmo tracinho, né? E além disso, o ângulo OBA é congruente ao ângulo OAB, que eu marquei com dois tracinhos, né? Então, aqui nós temos dois pares de ângulos que são de fato congruentes. E como vocês podem notar, eu também tracei o diâmetro AD. É claro que pelo ponto A na circunferência passa apenas um único diâmetro. Isso é diâmetro, passa pelo centro da circunferência, que é o O. Né? Aqui nós temos uma linha que passa por A, O, D. Tá? Marquei esse ponto D do outro lado da circunferência, digamos assim, em relação ao ponto A. Vamos lá. Como o ponto O é interior ao ângulo BAC, o diâmetro AD divide os ângulos BAC e BOC, tá? Então, o ângulo BAC, nós estamos vendo aqui, ele é dividido em duas partes, uma que eu marquei com um tracinho, uma que eu marquei com dois tracinhos. E o BOC também foi dividido em duas partes, que eu não marquei aqui no meu desenho, tá? Mas é importante mencionar isso daqui. Fazendo um pouco rápido esse problema no meu caderno, eu esqueci de mencionar esse fato. Como o O é interior ângulo, realmente o diâmetro AD divide esses dois ângulos que eu mencionei aqui. E na pauta oficial de correção é mencionado justamente esse ponto valendo 0,25 pontos, de uma questão que valia 1,25. Se eu tivesse feito na pressa, do jeito como eu fiz no meu caderno, já teria perdido 0,25 aqui. De fato, o restante da solução só faz sentido se o ponto estiver no interior do ângulo. Tá? E é fácil a gente fazer um desenho e usar o desenho para responder a pergunta de geometria, mas não pode. Todos os passos têm que estar justificados. Não pode simplesmente usar o desenho porque alguma coisa é evidente pelo desenho. Isso não pode fazer. Então, aqui eu já coloquei corrigido, né? Como o ponto O é interior ao ângulo BAC, beleza. Então, o diâmetro AD divide esses dois ângulos, tanto o ângulo inscrito como o ângulo central. Mas para que vai servir essa divisão? Bom, a gente vai ver que aqui esse ângulo DOC
ele é ângulo externo desse triângulo ACO. Né? O meu triângulo ACO tem como ângulo externo, um deles, bem aqui, é o DOC. E assim também o DOB é ângulo externo do triângulo ABO. Ó, pelo teorema do ângulo externo, aqui nós vamos tirar duas equações a partir disso, né? Primeira equação, que o ângulo DOC é igual ao ângulo ACO mais o ângulo OAC, né? O DOC, ângulo externo. Então, ele é igual à medida do ACO mais a medida do OAC. Entretanto, como o ACO é congruente ao OAC, eu posso vir aqui e escrever essa soma simplesmente como duas vezes a medida do ângulo OC. E analogamente, o ângulo DOB vai ser igual, como é ângulo externo, pelo teorema do ângulo externo, vai ser a soma dos outros dois ângulos internos, que mais uma vez são congruentes, então eu vou escrever essa soma como sendo duas vezes um deles. É claro que aqui só faz sentido eu considerar esse ângulo AB, né? Considerar o ângulo ABO não vai servir para nada na resolução. Já que eu quero fazer uma afirmação sobre o ângulo inscrito, então considerar esse outro ângulo daqui não vai me ajudar. Por isso que eu escrevo como duas vezes ângulo OAB e aqui duas vezes ângulo OAC. Uma vez que eu tenho essas duas equações, basta somar as duas, né? Somando as duas equações acima, que nós temos lá o primeiro membro da equação, né? Os primeiros membros somados, ângulo DOC mais ângulo DOB é igual a duas vezes OAC mais duas vezes OAB. Mas espera aí, quem é o DOC mais DOB? Se a gente olhar aqui, o DOC mais o DOB, na verdade, se eu somar os dois, vai ser o meu ângulo central, BOC, tá? Então é aí que vem essa nossa afirmação, como o O é interior ao ângulo BAC, esse ângulo divide em particular aqui o BOC em duas partes, que são o DOC e o DOB, tá? Eu só vou poder usar que o DOC mais DOB é igual ao ângulo BOC porque eu mencionei aqui anteriormente que o O é interior ao ângulo BAC. Sem essa informação aqui, eu não poderia fazer essa soma, tá? Que a soma das medidas desses dois ângulos vai ser igual à medida desse daqui, que é o ângulo central. E da mesma forma, a medida do OAC mais a medida do OAB, né, vai ser igual a, que a gente está fatorando 2, né? Vai ser igual à medida do BAC, a medida desses dois ângulos. São duas vezes esse ângulo BAC, que mais uma vez era o meu ângulo inscrito, né? Que era a soma desse que tem o tracinho com aquele que tem dois tracinhos, tá? Agora, se eu quiser colocar isso aqui do mesmo jeito como estava no enunciado, basta inverter aqui as coisas, né? Em vez de escrever que o ângulo central é duas vezes o ângulo inscrito, eu coloco que a medida do BAC, o meu ângulo inscrito na circunferência, é igual à medida do meu ângulo central BOC dividido por 2, ou seja, a metade da medida do ângulo central. E isso é exatamente aquilo que está no enunciado, né? O que pede para nós provarmos que a medida do ângulo escrito BAC é igual à metade do ângulo central BOC correspondente. Provamos o teorema para o caso em que o ângulo BAC contém o centro O em seu interior.